E aí pessoal, assim como prometido, demorou, mas saiu nossa segunda videoaula aí de introdução ao MATLAB. Bem, como prometido, eu ia mostrar algumas coisas relacionadas a funções trigonométricas, né? Como calcular e tal, alguns detalhezinhos a mais. Na verdade, eu vou seguir basicamente algumas ideias aqui, mostrar na prática com o professor Reginaldo, né, traz essas pequenas apostilinhas de introdução aqui. Vocês podem baixar facilmente essa apostilinha de introdução ao MATLAB nesse link aqui, né, do professor Reginaldo lá da Universidade Federal de Minas Gerais. É bem tranquilo, é bem simples, assim para quem está começando, é bem legal, certo? Bem, como que nós podemos fazer então para começar a trabalhar com algumas funções trigonométricas aí no MATLAB? Bem, é, vamos começar então aqui com definindo, por exemplo, um valor aqui. Vamos colocar x é igual a sqrt, ou seja, raiz quadrada de 2 sobre 2. Então x é raiz de 2 sobre 2. Bem, em geral, muitas vezes nos exercícios aí de trigonometria a gente se depara com essa situação. Você chega lá com um ângulo, né? Sei lá, cosseno de x igual a raiz de 2 sobre 2. E você quer saber, né, qual é o arco cujo ângulo corresponde àquele valor, né? Ou, sei lá, você quer saber qual que é o ângulo, né, que produz aquele valor. Nesse caso aqui, raiz de 2 sobre 2, que é aproximadamente 0,7071. Então, na verdade, você teria que fazer o quê? Calcular o arco e cosseno daquele ângulo, né? O arco e cosseno daquele valor, aliás. Então, você pode usar esse comando aqui, ó. Considerando, então, que eu entro com x igual a raiz quadrada de 2 sobre 2, vamos entrar aqui, então, com y igual ao arco e cosseno de x, certo? Então, na verdade, o que eu fiz aqui foi calcular, né, o arco e cosseno de raiz de 2 sobre 2, né, que no caso deu 0,7854, certo? Esse valor aqui, na verdade, ele está em radiando. O MATLAB sempre trabalha em radiando. Aí, para ficar melhor para visualizar, vamos converter isso para graus, né? Então, pode ser feito da seguinte forma. Vou colocar aqui, né? Y graus, né? Você pode escrever o que você quiser aqui, tá? A variável que você quiser. Então, eu vou colocar que a variável y graus vai receber, né? Então, vai ser aquele valor que eu obtive para y, né, vezes 180 dividido por π. Na verdade, essa é a maneira de converter, né, radianos para graus. Você multiplica por 180 e divide por π. Então, vamos ver quantos graus que vai dar. Aí, 45 graus. Então, o que nós fizemos aqui? Pegamos atribuindo x, né, raiz de 2 sobre 2, né, que deu zero, o MATLAB calculou já, ficou 0,7071, né, e definimos y como sendo arco e cosseno de x, certo? E aí, calculando o arco e cosseno desse raiz de 2 sobre 2, desse valor anterior, nós obtivemos aqui 0,7854, né? Passando para graus, para ficar mais fácil para visualizar, nós chegamos aqui ao valor 45 graus, certo? Então o MATLAB ele não trabalha com graus. Sempre que você precisar utilizar graus no meio do seu resultado, né, representar em forma com graus, você vai ter que fazer essa conversãozinha aqui, multiplicar por 180 e dividir por π. Mas nos demais casos, você na hora de efetuar operações, você vai ter que efetuar operações aí sempre com radiando, que é o que ele entende, certo? Daí nós podemos fazer várias outras coisas, por exemplo, calcular o valor absoluto de um determinado ângulo, de um determinado valor, de um vetor, por exemplo. Você pode utilizar o comando ABS. Então, por exemplo, se nós definíssemos aqui um x, sei lá, um z igual a, sei lá, um vetor, né, 2
e 3, né? Vetor 2 e 3. Beleza. Agora vamos tentar então calcular, vamos ver quanto que vai dar o valor absoluto desse cara. Bem, ficou a mesma coisa, né? O valor absoluto de 2 é 2, de 3 é 3, né? Se nós pegarmos aqui, sei lá, um C, definir um C que nem menos 8. C igual a menos 8, e aí nós vamos calcular o valor absoluto dele, do C. Tá aí. Então, o valor absoluto de menos 8 é 8. Beleza? Bem simples esse comando, né? Calcular, então, o arquicosseno, né? O arc cujo cosseno é x. Nós já fizemos. Se fosse o arcseno, beleza, assim. Basta colocar assim. Então, vamos aproveitar aquele anterior ali. Vamos assim de x. Ó, 07854. Que foi aquele x lá inicial ali que eu tomei, que é raiz de 2 sobre 2. Veja que deu o mesmo valor do y, né, que foi do arquicosseno. Então, para a gente converter isso aqui, basta converter em graus aqui, basta pegar aqui a ns, né, que foi o valor que guardou aqui, foi a variável. Eu não chamei de valor nenhum, né, que não atribui variável nenhum. Então, o MATLAB automaticamente cria uma variável ANS. Então, eu vou pegar a variável ANS, que é o meu resultado, e multiplicar por 180 e dividir por π. Esse vai ser o valor vou colocar YY em graus. Então, 45 graus também, certo? O que mais que eu podia fazer? Calcular a arctangente, calcular o cosseno, calcular o exponencial, calcular o máximo divisor comum. Aqui já entra na parte de teoria dos números, né? Calcular o máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum, logaritmo, log na base 10, resto da divisão, seno, raiz quadrada nós já utilizamos ali, e a tangente do ângulo. Por exemplo, né? Deixa eu limpar aqui. Para limpar, pessoal, basta digitar CLC, tá? Limpar aqui. Se quiser limpar o workspace também, aí vem aqui, clear all, certo? Beleza, vamos lá. Se x é SQRT, ou seja, raiz quadrada de 2, dividido por 2, vai dar isso aqui. Eu vou chamar de A, né, o seno de x. Ó, 0,6496. Eu vou chamar de B, né, cosseno de x. 0,7602. Calcular a tangente, vou chamar de C. C recebe a tangente de x. Tá aí, 0,8545. Beleza? O que mais que nós podemos fazer? Ó, vamos calcular aqui o exponencial de x, ou seja, o exponencial de raiz de 2 sobre 2. Vamos ver quanto que vai dar. Então, para calcular o exponencial, é só exp de x. Então, exponencial, ó, 2,0281. Esse é o valor do exponencial de raiz de 2 sobre 2. Se eu quisesse calcular máximo divisor comum, não dá, porque eu só tenho um elemento ali, vou calcular depois. Vamos calcular o log. O log de x. Ó, menos 0,3466, tá? Beleza. Esse log ali, né, é o ln, tá? Esse log de x aqui é correspondente ao ln de x, tá? O log mesmo, logaritmo, é na base 10, a gente coloca log 10 de x, tá? Então, se fosse calcular aqui, log 10 de x, então é o log de x na base 10, tá? Tem essa diferença aí. Seno eu já calculei, tangente, beleza, os outros já foram. Então, vocês entenderam? Bem simples, então. Você tendo uma tabelinha dessa de comandos, então, na hora de você efetuar as operações que você quer, é só seguir, né, esses comandos, que é bem simples assim, tá? Na dúvida, chegou lá, tal, ficou na dúvida, você vem no help, sim, certo?
que seria o help do seno, né? Então você pode vir aqui, help, sim, né? Sim é seno de x, tal, tal. Você vem aqui e ele ensina como que você calcula o arcseno de x, arcosseno de x e tal, né? Você vai aqui é bem tranquilo. Então, se ficou na dúvida, você vem aqui no help e aí a função que você procura, certo? Por exemplo, help de, sei lá, de log. Então tá aqui, log de x. Log de x é o logaritmo natural de x, tá? Dos elementos de x, tá? Então aqui ele mostra, tem um tutorial para os principais tópicos aí, é só você clicar que ele vai abrir e mostrar o comando como se faz, certinho, tá? Vamos tentar então ver aquele outro ali. Se x for 2 e y for 4, por exemplo. Vamos lá. Vamos calcular aqui agora o máximo divisor comum entre dois números. Então eu vou usar o GCD de x e y. Então eu defini o x, né? 2 e 4, x e y. Então eu vou calcular o máximo divisor comum entre 2 e 4. Então vai dar, né, 2, certo? Então GCD é o comando que vocês devem utilizar para calcular o máximo divisor comum entre dois elementos. Vamos tentar calcular o mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum, LCM. Então vem aqui LCM de x e y. Então, beleza, 4. Mínimo múltiplo comum de 2 e 4, 4. Certo? Vamos lá, o que mais que é possível aqui? O resto da divisão de x por y, né? REM aqui. Bem, vamos tentar calcular aqui o resto da divisão. Vamos colocar aqui x igual a 25 e y igual a 3, certo? Vamos tentar calcular o resto da divisão, então. 25 por 3. Então, REM, né? REM de x e y. E aí nós obtivemos o resultado 1. Então, o resto da divisão de 25 por 3 vai dar 1, certo? Bem, essa segunda parte aí, essa segunda videoaula aí foi bem tranquila, bem básica, só para mostrar os comandos básicos mesmo, para quem está começando a manipular o MATLAB aí, né? Começando a se familiarizar com algumas ferramentas aí, alguns principais tópicos dessa ferramenta poderosa que é o MATLAB aí, beleza? Até a próxima, então. Os céus te dão louvor.